Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa celebração. Esse é o primeiro domingo de março, 3 meses. Que legal, né? Tudo que Deus está fazendo, a gente está muito feliz. E hoje é um dia muito especial porque também hoje é a ceia do Senhor. Prepare os alimentos na sua casa para daqui a pouco a gente participar juntos aqui desse momento tão importante. Nós estamos numa série de mensagens chamada Autoridade e Poder. No primeiro domingo nós falamos sobre a autoridade de Jesus, no segundo domingo nós falamos sobre a autoridade da liderança pastoral, no terceiro domingo sobre a autoridade do governo, no quarto domingo sobre a autoridade dos pais, e hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens falando da autoridade e o poder que Jesus nos deu para fazer discípulos. Em Mateus 28, verso 18, está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Todo o poder e autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos. Em Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier e então vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, todo o poder e toda a autoridade que Deus nos dá tem uma finalidade: fazer discípulos. É para isso que Ele nos entrega o poder e a autoridade e é isso que nós devemos fazer. Assista aí o videozinho de introdução da mensagem de hoje. Toda autoridade na terra foi estabelecida por Deus. Com o poder da sua voz, tudo passou a existir. E com a sua autoridade, tudo continua existindo. As plantas continuam crescendo, as árvores dão seus frutos. Os pássaros fazem seus ninhos, os peixes continuam a nadar, o sol e a lua aparecem e vão embora no momento exato. Mas o homem em seu ser é o único que insiste em desobedecer. Um fato interessante da minha caminhada cristã é que desde criança eu aprendi que todo cristão é um discípulo e que todo discípulo de Jesus deve cumprir o ID. Mas um fato curioso é que no decorrer eu cresci me apegando a essa ordenança como obediência a Deus, mas sem compreender e sem me apropriar dessa autoridade que Deus havia me dado. Essa falta de compreensão fez com que tudo se tornasse muito difícil, triste, penoso e até mesmo desmotivador, porque eu cumpria o ID, mas eu não via os frutos. É como se eu fosse para a guerra sem saber quem me designou e as armas que Ele havia me confiado. Aprendi que mais do que cumprir o ID por obediência, eu preciso também me apropriar dessa autoridade, porque isso vai fazer toda a diferença. Fazer discípulo é um ato de coragem, é superar o medo, no meu caso também a timidez. É um medo de saber como é que as pessoas vão te aceitar, se vai ser ridicularizado, é um medo de ser afrontado, além de ser colocado à prova, né? É sair da zona de conforto, porque você tem que preparar, tem que acompanhar o discípulo, às vezes a gastos que onderam. Fazer discípulos é colher os frutos e celebrar a vitória. É ver aquele discípulo sendo liberto do alcoolismo, da droga, ver a família se juntando, um local onde era um centro espírita, hoje é uma célula. É celebrar a vitória deles, vendo eles hoje caminhando de cabeça erguida, tendo amigos próximos, sendo encorajados. Ter autoridade não significa que você não vai passar por situações difíceis, porque Jesus ele enfrentou todas essas situações, né? Ele foi também ridicularizado, ele foi afrontado. Jesus nos ensinou que nós não devemos ficar com os nossos corações tristes. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é isso. Lá no céu há muitas moradas e cabe a nós, como os discípulos de Jesus, fazermos discípulos para povoarmos aquele céu. Fazer discípulo muda a nossa vida, fazer discípulo nos aproxima de Deus, muda o nosso relacionamento com o cônjuge, com o filho, em casa. Fazer discípulo é relacionamento com Deus e com o próximo.
Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas 10, verso 1. Vai ser projetado aí na sua tela também, mas o texto diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Deus, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ministra o coração de cada pessoa que está participando desse culto. As pessoas não estão assistindo, elas estão cultuando, elas estão prestando culto ao Senhor. Fala o coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Lucas, no capítulo 6, ele vai relatar a escolha dos 12. E agora, no capítulo 10, ele vai relatar o envio dos 72 discípulos. E o interessante é que Jesus não só chamou, Jesus não só enviou, como também Jesus capacitou os discípulos para que eles pudessem executar a missão. Jesus deu autoridade e poder para que eles pudessem testemunhar e completar a missão que Deus havia dado a eles. E é justamente isso que nós vamos ver ao longo dessa mensagem. A primeira lição que nós podemos aprender aqui no capítulo 10 é que se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, você precisa estar disponível. Essa é a primeira lição. Se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, você precisa estar disponível para Deus. O verso 1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eu começo lhe perguntando: você está disponível para Deus? Você é alguém disponível para Ele? Ou, infelizmente, você não está disponível porque a sua agenda está cheia? Ou, infelizmente, você não está disponível porque você está comprometido apenas com o teu reino, com o teu nome e com a tua carreira? Você é alguém disponível para Deus? Porque se você não for, você vai ficar de fora do que Ele está fazendo. Entende? Interessante porque às vezes a gente diz: não, eu estou disponível para Deus. Mas, querido, presta atenção. Se você não está disponível para Deus, quando Ele te chama no meio da noite para conversar com Ele, como é que você pode falar que você está disponível para ser usado na cidade, na política, no empreendedorismo? Se você não está disponível para falar com Ele de manhã antes de sair de casa, porque você está mais comprometido com o seu sono, com o seu prazer, do que com Deus de fato, como é que você pode falar: ei, Deus, me usa, eu estou aqui? Se você não está disponível para fazer parte da igreja de Jesus, da sua noiva, para se envolver com as células que têm o intuito de evangelizar as pessoas, como é que você pode falar assim: ei, Deus, me ergue como luz na cidade, me coloca num cargo de liderança na empresa porque eu quero ser usado pelo Senhor? Percebe? Se você não estiver disponível para falar com Deus, para ler a sua palavra, para jejuar, para praticar a palavra, se você não estiver disponível, querido, para fazer parte da igreja, sabe, da noiva de Cristo, para se envolver nos trabalhos, para servir, se você não está disponível para ser fiel no pouco, como é que você pode falar: Deus, me coloca sobre o muito? Quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Ou você muda de postura agora, ou você vai ficar de fora do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. E um dia você vai olhar para trás e você vai se arrepender. Pedro era pescador e Jesus chama ele no meio do seu trabalho. Se você observar, Mateus era cobrador de impostos e Jesus o chama no meio do seu trabalho. Paulo foi convidado por Jesus enquanto estava em uma missão de trabalho. Percebe? Se você é trabalhador, se você é esforçado, estudioso, se você tem pouco tempo disponível, este não é um mau sinal, este é um bom sinal. Este é um excelente sinal, sabe por quê? Porque disponibilidade não significa estar à toa. Deus não chama aqueles que estão deitados no sofá, vendo a vida passar. Deus chama quem está trabalhando. Disponibilidade não significa ser inativo ou inoperante. Não tem nada a ver com isso. Disponibilidade
Significa deixar Deus fazer o sobrenatural com o natural que Ele já te deu. Deus já te deu o seu estudo, sabe, a sua carreira, a sua profissão. Estar disponível é deixar que Deus use aquilo que Ele te deu e que Ele faça o sobrenatural. Naquele dia o menino entregou 5 pães e 2 peixinhos e Jesus alimentou a multidão. Jesus multiplica tudo aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Agora entenda uma coisa, aquilo que nós entregamos para Deus nós não perdemos, nós multiplicamos, e isso significa estar disponível para Deus, é deixar Ele te usar na sua casa, é deixar Ele usar a sua casa como um farol onde você mora para receber as pessoas. Não tem nada de extraordinário ou mirabolante, não. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar você, aonde você já estuda, aonde você já trabalha. Deus colocou milhares de pessoas ao seu redor que precisam ser alcançadas por você. Isso significa estar disponível para Deus. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é: nunca se mova por proposta, se mova pelo propósito, se mova por direção. O texto diz: o Senhor os enviou adiante. E por que é importante ressaltar isso? É porque hoje, querido, as pessoas estão fazendo o que Deus não pediu, o que Deus não mandou. Mas na parábola dos talentos, nós podemos entender que Jesus vai voltar e que nós vamos prestar contas para Ele de tudo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. O talento, o tempo, o recurso, o conhecimento. E Ele vai falar assim: você usou tudo que eu te dei para a missão que eu te dei? Porque a missão era fazer discípulo. Essa é a única coisa que Jesus nos pediu. Vão e façam discípulos. Mas a gente está construindo prédios, nós estamos construindo o nosso nome, carreiras, e Ele vai falar: e os discípulos? A gente vai prestar contas. Então é importante entender que há um propósito, que há uma direção, que há uma missão para a sua vida. Muitas pessoas estão se matando por aquilo que Deus não quer. Muitas pessoas estão se desgastando por coisas que vão ficar nessa vida. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva construir, que você não deva conquistar. O que eu estou dizendo é que a motivação de tudo que você faz tem que ser alcançar vidas para Jesus. Se você apenas constrói uma casa para o seu próprio prazer, está errado. Mas se você constrói uma casa para receber pessoas e alcançar vidas, está certo. Se você compra um carro apenas para que você possa se gabar, está errado. Mas se você compra o carro para servir pessoas, está certo. Quando nós estamos dispostos a amar, quando nós queremos amar, Deus paga a conta, não importa quanto seja. Por isso, corrija a motivação do seu coração, alinhe a sua visão, a direção que Deus te deu. Você já parou para pensar quem são as pessoas que Deus quer alcançar através de você? Você já parou para pensar quais são as situações que Deus quer resolver através de você? Quais são os problemas que Deus quer solucionar através da sua vida para que pessoas conheçam a Ele? A maior marca, querido, na vida de um discípulo não é a autonomia. A maior marca na vida de um discípulo é a obediência. O que faz um discípulo crescer em maturidade não é o quanto ele sabe, é o quanto ele pratica. Não é o quanto ele domina, é o quanto ele se submete. É o quanto você de fato vive o Evangelho. Percebe? Portanto, se você não tem uma vida de oração, uma vida de leitura, se você não serve as pessoas, você está ficando de fora daquilo que Deus está fazendo. Não adianta você falar que é seguidor de Jesus Cristo se você não tem uma vida com Ele. Quinta-feira, no nosso culto de oração, nós aprendemos que há 3 formas de você caminhar com Deus. A Bíblia diz que Adão, ele passeava com Deus no jardim. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, que Enoque andou com Deus. Mas quando nós olhamos para esses homens, nós percebemos que alguns, eles caminhavam de longe, olhando para Deus. Estavam de longe observando. E por causa disso não estavam perto. Sabe, eles estavam olhando de longe, mas não estavam participando daquele momento. Outros estão à frente, dizendo: Deus abençoa o meu caminho, faz o meu caminho dar certo. Mas Jesus não quer que você ande atrás e nem na frente, Ele quer que você ande do lado. Ele quer contar os segredos do seu coração para Ele. Ele quer revelar para você aquilo que está acontecendo, a vontade. Ele quer trazer direção para a sua vida, mas você precisa caminhar lado a lado. Não adianta você falar que é seguidor de Cristo se você não faz parte da igreja.
Tem muitas pessoas dizendo: Jesus, eu te amo, mas eu não amo a sua igreja. Jesus, eu te amo, mas eu odeio a sua noiva. Você acha que Jesus vai entender o seu discurso? Ele não vai entender. Você precisa aprender a amar tudo aquilo que Jesus ama. E Jesus ama a igreja. A igreja é a pupila dos olhos dele. A igreja é a sua noiva. Você precisa fazer parte da igreja. Não adianta você falar que é discípulo de Jesus se você não cumpre a missão que ele te deu. Como você pode ser um seguidor de Jesus? Como você pode ser cristão se você não faz a única coisa que o cristianismo te impulsiona a fazer, que é evangelizar e discipular pessoas? Por isso é muito importante ressaltar não só a direção que Jesus trouxe, mas a obediência dos discípulos. Afinal, eles tinham uma vida. Ou você acha que os 72 estavam à toa? Não estavam. Os 72, eles tinham família, eles tinham amigos, eles tinham afazeres, compromissos, eles tinham uma vida, mas diante da palavra de Deus, eles priorizaram a direção. Sabe por quê? Porque quem estava falando era Jesus, o Rei dos Reis, o dono da prata e do ouro, aquele que sustenta a criação com o poder da sua palavra. Quando Jesus fala, eles colocaram a direção que Jesus trouxe como prioridade. Mas será que você tem feito isso? Interessante, porque é até triste pensar, porque você obedece a homens, mas você não tem obedecido a Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. A terceira lição que nós podemos aprender nesse texto é que Jesus os enviou de 2 em 2. Jesus não enviou ninguém sozinho. Querido, no reino de Deus não existe carreira solo. Não existe. Jesus enviou de 2 em 2. É como se Deus estivesse nos mostrando que não dá para viver o evangelho sozinho. A palavra de Deus diz que Deus está onde estiverem 2 ou 3. Que nós somos cheios do Espírito Santo, não quando estamos sozinhos, trancados no quarto, mas quando nós vivemos uns aos outros. Que Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus não vai me buscar, Jesus vai buscar a igreja. Por isso entenda essa verdade, não existe vida cristã fora do corpo. Não existe servir sozinho, não existe você cumprir a missão sozinho. Cristãos desigrejados são cristãos desviados, porque eles estão fora do corpo, eles estão fora da comunhão cristã. Não tem como você continuar sendo um cristão saudável se você não está conectado ao corpo. O evangelho não é algo que se vive sozinho, mas sim em comunidade. De 2 em 2 nos mostra que a missão dada por Deus não é algo que seja possível realizar sozinho, e sim família. Querido, entenda um princípio muito poderoso: ninguém faz nada grande sozinho. E se você está fazendo algo sozinho é porque nunca vai ser grande. E o desafio que Deus nos deu de evangelizar as nações, de discipular o povo, esse desafio é grande demais para a gente conseguir cumprir ele sozinho. De modo que somente em grupo, somente em família é possível completar essa missão. De 2 em 2 nos remete à família que Deus está formando, as células, os semeadores das casas de paz. Se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, você precisa aprender a conviver com pessoas, a pertencer a um lugar, a criar raízes, a se submeter a processos, a perdoar e a pedir perdão, a se relacionar e a trabalhar em equipe. A quarta lição que nós podemos aprender aqui no verso 1 é: não perca tempo. O verso 1 termina dizendo: em todos os lugares e para todas as pessoas, não perca tempo, não perca oportunidades, sabe? Aproveite os lugares em que você está, as pessoas que estão com você, e fale de Jesus e viva o evangelho e pregue a palavra o tempo todo. Peça a Deus que te ensine a amar as pessoas como Ele ama. Peça a Deus que te ensine a olhar para as pessoas como Ele olha. Peça a Deus que te dê compaixão. Se você é cristão, você tem que amar as pessoas como Deus ama. Não deixe de falar de Jesus para as pessoas que você não gosta, para os grupos dos quais você não faz parte. Fale de Jesus, o texto diz, a todos os lugares e a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus quer alcançar
aquela pessoa que você não gosta. Deus quer alcançar aquele vizinho que dá trabalho. Deus quer alcançar aquele colega que te percebe. Deus quer usar a sua vida para fazer isso. Deus quer usar você para alcançar aqueles que estão ao seu lado. E se você é cristão, você precisa pedir a Deus que te dê maturidade para poder amar as pessoas como Ele ama. Sabe por quê? Porque você vai prestar contas para Deus sobre cada uma dessas pessoas que passaram por você. A gente está confundindo amar com gostar. E são duas coisas completamente diferentes. Peça a Deus que te ensine a amar as pessoas, porque nós não estamos nesse mundo a passeio. Deus nos deu uma missão. Deus nos pediu para fazer uma coisa e Jesus nos enviou para que pudéssemos completar essa missão. Portanto, não perca tempo. Nós vamos prestar contas a Deus. A quinta lição é: erga os teus olhos para que você seja capaz de ver aquilo que Jesus está te mostrando. E aqui nós adentramos o verso 2. O texto diz: a colheita é grande. Os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor que envie trabalhadores. Interessante porque João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus chegar. Mas ele se distraiu e ele não conseguiu enxergar aquilo que Jesus estava fazendo. Aí Jesus manda os discípulos falarem com João: olha, João, os cegos são curados, os leprosos são curados, os paralíticos são curados, ajusta o seu olhar. Para de olhar para aquilo que você gostaria que Deus fizesse, Ele não está fazendo, e comece a olhar para aquilo que Ele está fazendo. Será que você hoje não está distraído com rumores de guerra, com guerras por todos os lados? Será que você não está distraído com a crise política que nós estamos vivendo, a crise econômica, e por causa dessa distração, será que você não está conseguindo perceber o que Deus está fazendo? Porque o verso 2 diz: abra os seus olhos, erga os seus olhos para ver, a colheita será grande, os campos estão prontos. João 4,35 diz: abra os olhos e vejam, os campos já estão maduros. Querido, enquanto você está distraído com a política brasileira, com a crise econômica, com as eleições, com as guerras, Jesus está trabalhando, Jesus está semeando, Jesus está batendo a porta de corações, o Espírito Santo de Deus está agindo em todos os lugares, e é por isso que ele está dizendo: os campos estão prontos, porque eu trabalho dia e noite. Os campos estão prontos, abra os olhos. Eu creio que nos falta hoje visão espiritual. Porque você pode estar olhando para a nossa sociedade dizendo quanta imoralidade, quanta indecência, quanta violência. Mas repare que se olharmos de maneira espiritual, nós veremos uma grande oportunidade. Porque toda essa podridão que nós vemos hoje é reflexo de uma geração que está desesperada por preencher o vazio que há dentro de si. Se você parar para pensar, do macumbeiro ao drogado, do terrorista ao suicida, está todo mundo tentando calar a dor que existe dentro de si, silenciar o seu sofrimento, preencher o vazio que há dentro do seu coração. E para sua surpresa, você sabe como resolver o problema da humanidade. Você conhece aquele que pode preencher o vazio que há dentro das pessoas. Você conhece aquele que pode tirar a culpa do pecado, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode dar a salvação. Você conhece o príncipe da paz. Você conhece o Espírito Santo de Deus, que pode dar a alegria que nunca acaba. Você sabe como resolver o problema da humanidade. Por isso, toda essa dor, toda essa violência, toda essa guerra só nos mostra o quanto as pessoas estão desesperadas por conhecer Jesus. Erguei os vossos olhos. Quem já trabalhou no campo sabe que quando chega a hora da colheita, a pressa, a urgência, porque se a colheita não for feita no tempo certo, ela pode ser perdida. E no nosso contexto não é diferente, precisamos nos atentar, porque hoje é o tempo da colheita, o tempo chegou. Mas olha só, o prédio da PIB-BH não pode colher. O nome da primeira igreja batista de Belo Horizonte não pode colher. O título de pastor não pode colher. Só haverá colheita se a igreja, se a família de Deus, se eu e você, se os discípulos de Cristo começarmos a evangelizar e a discipular pessoas. Falando em termos de colheita, nós não temos condições para colher tudo sozinhos. Nós não temos como estocar todos os frutos aqui dentro do prédio.
Portanto, nós precisamos de você. Nós precisamos que você abra a sua casa. Nós precisamos que a sua casa seja, de fato, um lugar de paz para receber as pessoas, porque o texto diz que a colheita não é pequena, que a colheita não é média. O texto diz que a colheita é grande, ela é muito maior do que você pode imaginar. E você tem consciência de que provavelmente muitos desses frutos são pessoas da sua família que só estão esperando você anunciar Cristo. São seus amigos que estão esperando você anunciar Cristo. Recentemente nós gravamos um podcast na Catedral e você pode acessar o YouTube Catedral Cast e você vai ver o testemunho do Léo Matos. Léo Matos hoje é um pastor e ele durante muitos anos da sua vida foi um adolescente que mexeu com drogas. E quando ele conheceu a Cristo, ele chegou para os seus amigos que eram cristãos da época da escola e ele disse assim: por quê? Vocês não me falaram de Cristo? Por que vocês permitiram que eu perdesse tanto tempo da minha vida no meio das drogas? Depois, nós gravamos com o Cauê o testemunho dele. Está lá no Catedral Cast. E o Cauê conta a mesma coisa. 10 anos no meio das drogas, porque os meus amigos cristãos não me falaram de Jesus. Querido, não perde a oportunidade. A colheita pode acontecer na sua casa, no meio dos seus amigos. O verso 3 diz assim: vão, eu estou os enviando como cordeiro no meio de lobos, vão. Querido, Deus está chamando você que nunca falou de Jesus para alguém, Deus está chamando você que não sabe evangelizar, Deus está chamando você que nunca discipulou, porque Ele é o Deus que chama, que capacita e o Deus que envia, e hoje Ele está chamando você, e Ele quer te capacitar, porque Ele quer te enviar, porque Ele não quer que você fique de fora do que Ele está fazendo. Você já imaginou o dia que nós vamos estar no céu diante de Jesus? Eu fico imaginando todos os dias como vai ser. Eu fico imaginando eu olhando para Jesus com aquela admiração, com aquele respeito. Eu olhando para aquele paraíso, para o céu maravilhoso. E sabe uma coisa que eu tenho medo de pensar? Eu tenho medo de olhar para tudo aquilo e eu tenho medo de pensar por que eu não falei de Jesus para pessoas que eu amava, para que elas pudessem estar comigo aqui hoje. Por que eu deixei de falar de Jesus para minha família? Por que eu deixei de falar de Jesus para os meus amigos? Hoje eles poderiam estar aqui. Eu tenho medo de que isso aconteça. E é exatamente por isso que eu tenho falado de Jesus o tempo todo. Você já parou para pensar que no céu você vai poder louvar, adorar, cantar, construir, fazer, mas não vai ter como mais evangelizar aqueles que não estão lá? A oportunidade que Deus nos deu para ganhar vidas para Ele é agora. A oportunidade que Deus nos deu de apresentar a eternidade para as pessoas é agora. A gente não pode perder essa oportunidade. Da mesma forma que Deus escolheu os 12, que Jesus enviou os 72, Ele está nos enviando hoje, querido. O ide aí à frente, preparando o caminho para Jesus chegar. Por isso eu quero te perguntar, você tem preparado as pessoas para ter um encontro com Jesus? Os lugares por onde você passou são lugares que estão prontos para receber Jesus. As pessoas que convivem com você, elas estão prontas para receber um convite de salvação. Porque não se engane, você não está aqui para curtir, você está aqui em missão. Você foi enviado à frente para preparar o caminho para Jesus chegar. A primeira parte do verso 3 é imperativa: vão. Eu já vos criei, eu já vos salvei, eu já vos chamei, agora vão. A sexta lição que nós podemos aprender nesse texto está no verso 4. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. O verso 4 diz: não levem bolsa, não levem saco, não levem sandálias e nem saúdem ninguém pelo caminho. Interessante porque o inimigo muitas vezes ele não nos tira por completo do caminho, mas ele nos distrai. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz entre San Diego e São Francisco. Era uma viagem que poderia levar algumas horas de carro e levou o dia inteiro. Porque no caminho o tempo todo tinha uma distração. Eu me lembro que eu vi uma hamburgueria chamada In-N-Out e eu pensei, só tem aqui. E ela é muito famosa, eu vou parar. Depois eu vi o Starbucks, naquele tempo ainda não tinha aqui em Belo Horizonte, eu pensei, vou aproveitar a oportunidade. Quando eu vi, o tempo da viagem dobrou por causa das distrações. O povo, quando saiu do deserto, quando saiu da escravidão e Deus queria levar para a terra prometida,
Demorou muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, não porque o caminho era longo, por causa das distrações. O povo ficou perambulando no deserto por causa das distrações. Você já parou para pensar que tem muita coisa que você não está vivendo ainda por causa das distrações? Já parou para pensar que as distrações estão te impedindo de viver o melhor de Deus? Olha como que o inimigo trabalha, ele não te impede de vir na igreja, mas quando você chega aqui, ele te distrai na hora de louvar, ele te distrai na hora de dar a sua oferta, ele te distrai na hora da pregação, aí você entra e sai da igreja como se nada tivesse acontecido. Olha como que o inimigo trabalha, querido. Você sabe que a única coisa que Jesus pediu para você fazer é evangelizar. Você sabe como evangelizar, mas ele te distrai tanto que você não evangeliza. Cuidado com as distrações. Abraão sofreu muito por causa delas. Ele teve um filho fora do casamento e aquela geração ali trouxe muitos problemas para o reino de Deus por causa de uma distração. Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma distração. Sansão foi feito para ser um grande homem, um grande juiz, mas se tornou um palhaço no meio do povo por causa das distrações. Davi perdeu sua família por causa das distrações. Muitos homens e mulheres hoje têm pagado um preço, têm sofrido desnecessariamente por causa das distrações. Cuidado com as distrações, porque elas estão te atrasando, porque elas estão te tirando do caminho, porque elas estão desviando você do foco, porque elas estão te impedindo de viver o melhor de Deus. Será que hoje o seu nome não é uma distração? Será que hoje aquilo que você conquistou não é uma distração? Será que a sua carreira não é uma distração? Será que o dinheiro para você não é uma distração? Será que a sua vida sentimental hoje não é uma distração? Cuidado com as distrações. Não saúdem ninguém pelo caminho, fala que a gente tem que chegar rápido ao nosso destino. Fala que a gente tem que concluir rápido a nossa missão. Fala da urgência, o campo está pronto, a colheita está pronta. Não saúdem ninguém, fala da nossa representatividade. Afinal, nós estamos indo à frente, preparando o caminho para Jesus chegar. A 7ª lição, em cima desse texto, é que as pessoas hoje, elas precisam de paz, elas precisam de pertencimento e elas precisam de cura. Verso 5, quando entrarem dentro de uma casa, digam, a paz seja com vocês. As pessoas precisam de paz. Aqui é um aprendizado, as pessoas precisam de paz. A faixa etária com o maior número de mortes no Brasil está entre os 15 e os 30 anos. E não é por causa da violência urbana. Esse número tem crescido por causa da depressão e do suicídio. Interessante porque quanto mais o tempo passa, mais a gente tem percebido quanto as pessoas precisam de paz. O mundo, neste exato momento, está gritando por paz. As pessoas não aguentam mais viver em guerra. E a guerra que mais mata hoje não é a guerra entre duas nações, é a guerra que há dentro de nós mesmos. Essa guerra que existe dentro de nós, essa é a guerra que mais mata. Interessante porque as pessoas rejeitaram o príncipe da paz e hoje elas têm percebido o quanto essa paz está fazendo falta. Por isso aqueles que representam Jesus, eles representam também a paz de Deus. De modo que o nosso papel é entrar de casa em casa apresentando o príncipe da paz, levando paz. Você é chamado por Deus para ser um pacificador, para ser um reconciliador, para ser um entregador de esperança. Mas é assim que você tem vivido. Você tem promovido paz ou guerra por onde você passa? Você tem promovido reconciliação ou conflitos? Você é um pacificador ou você está colocando as pessoas uma contra as outras? Nesse mundo, nós somos embaixadores da paz. Nosso ministério é a reconciliação. Portanto, vivam de maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados. Por onde vocês passarem, declarem a paz de Deus. Uma outra lição ou aprendizado no verso 7 é que as pessoas precisam de pertencimento. Olha o que o texto diz, não fiquem pulando de casa em casa. As pessoas precisam de pertencimento. Querido, parece fácil essa orientação que Jesus nos deu. Se forem bem recebidos, fiquem naquela casa, comam e bebam ali. Parece fácil, mas não é. Porque para um judeu, comer e beber não era lugar
para estranhos, era lugar para pessoas íntimas. Eles tinham uma estranheza para comer e beber com pessoas que eles não conheciam, eles gostavam de fazer isso com os seus. E o que Jesus está dizendo é: saiam da zona de conforto. Deixa o clubinho de lado, deixa a panelinha de lado, sai da zona de conforto, vai comer e beber com quem vocês não conhecem, vão fazer novos amigos para que a partir dessa amizade as pessoas conheçam Cristo na vida de vocês. E essa palavra de Jesus é muito válida para o nosso tempo, onde os crentes só se relacionam com crentes, onde crentes não se relacionam com pessoas que não conhecem a Deus. E o que Jesus está dizendo é: saia da zona de conforto e vai comer com essas pessoas para que elas vejam Jesus em vocês. Luz com luz não traz impacto. Saia desse ambiente iluminado e vai iluminar a escuridão. É isso que Jesus está dizendo. Vão de 2 em 2, vão como família, vão como igreja, vão como casa, vão como semeadores da paz para iluminar a cidade inteira. Jesus é muito enfático. Declarem a paz de Deus quando entrarem em uma casa. Invistam tempo naquela amizade. Entrem nas casas, sentem nas mesas, compartilhem as vidas, declarem a paz de Deus. Interessante porque, além disso, no verso 9 nós podemos entender que as pessoas também precisam de cura. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está perto de vocês. Quanto isso é verdade. As pessoas precisam de cura. Cura física, cura emocional e cura espiritual. E Jesus está dizendo: quando vocês começarem a conviver com pessoas que não são cristãs, vocês vão entender que há necessidade de cura física, emocional e espiritual. E quando vocês se depararem com esses conflitos, não fujam, não saiam, sejam usados por Deus para ministrar cura naqueles lares. A 8ª lição é que Deus garante o resultado. Por isso a gente não tem que se preocupar. Nós podemos orar com fé, porque Deus garante o resultado. No verso 1, Jesus não enviou os discípulos no lugar dele. No verso 1, nós podemos ver que Jesus enviou adiante dele. Jesus apenas enviou à frente dele. Ou seja, não somos nós que vamos resolver o problema do mundo. Nós só vamos à frente, anunciando o reino de Deus, para que Jesus chegue e ele muda sim as realidades. O meu sonho não é ser um grande expositor da palavra. O meu sonho não é ser um grande líder conhecido por técnicas. Meu sonho não é ser um visionário. O meu sonho é ser apenas alguém que abre portas para Jesus entrar e transformar as realidades. Em outras palavras, queridos, a verdadeira transformação acontece quando Jesus entra em cena e o nosso papel é abrir portas para que ele possa entrar. Querido, em nome de Jesus, tire das suas costas o peso do resultado. A responsabilidade pelo resultado. Esse não é o seu papel. O seu papel é estar disponível para Deus. O seu papel é entender a direção que Ele te deu. O seu papel é ser obediente à palavra dEle. É trabalhar em comunhão com seus irmãos. É ver que os campos estão prontos para a colheita. É não se distrair. É ir e preparar caminho para Ele chegar. Entende? É Deus que faz a semente crescer. É Deus que garante o resultado. Se liberte da síndrome do salvador da pátria. A única coisa que você precisa fazer é deixar Jesus entrar. Portanto, ide aí à frente, abrindo caminhos, batendo em corações. Quando você chegar em um lugar, você precisa chamar pelo reino de Deus. Você precisa falar: Deus, seja feita nesse lugar a sua vontade como ela é feita no céu. Você precisa ensinar as pessoas a convidar Jesus para entrar na vida delas, porque é isso que muda. E é isso que nós, como igreja, como liderança, queremos estimular você a fazer. Nós queremos que você seja um semeador da paz. Que você vá à frente, convidando Jesus para habitar em cada casa que você entrar, em cada conversa, em cada coração, em cada vida que você tocar. Que você seja um semeador da paz. Eu quero terminar lendo com vocês o verso 17 que diz: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Jesus nos deu autoridade e poder, mas para fazer discípulos, para pregar o evangelho,
Foi para isso que Deus nos deu autoridade e poder. Interessante porque conta a história que o menino estava lendo um gibi. A mãe chega e fala, vai dormir. E ele estava no meio da história quando o herói ele tinha que salvar a menina que estava amarrada nos trilhos. E ele querendo saber o final da história antes de dormir, ele pula todas as páginas e ele vai para a última página quando ele descobre que aquele herói conseguiu soltar aquela menina e salvou a vida dela. Querido, quando nós sabemos o final da história, a maneira como nós vivemos a história é diferente. E você sabe o final da história. Apocalipse nos diz que haverá uma multidão de todos os povos, tribos e raças, e eles estarão louvando e adorando o nosso Deus. E sabe quem são as pessoas que farão parte dessa visão em Apocalipse? São as pessoas que Jesus vai alcançar hoje através da sua vida. É Deus que garante o resultado. E não só garante, como já garantiu. Por isso, nosso papel é só ir à frente e colher aquilo que Jesus já plantou, aquilo que Jesus já semeou. Eu quero te estimular a falar de Jesus para a sua família, a pregar o Evangelho, a ser testemunha, mas não com medo e insegurança. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus, sabe? A pregação do Evangelho é poderosa para transformar vidas, transformou a sua e pode transformar aqueles que você ministrar. Por isso eu quero te encorajar a essa semana ligar para os seus amigos de escola, a essa semana marcar um café com seus colegas de trabalho, a essa semana chamar os seus familiares e anunciar o Evangelho de Deus e pregar o Evangelho de Deus para que vidas possam conhecê-los. Se você deseja receber um material para te ajudar a fazer isso, nós como igreja, nós preparamos um material. Nós temos chamado as pessoas de semeadores de paz e nós queremos abrir casas de paz. E se você quer ser usado por Deus, nós temos um material de estudo para você ministrar sobre vidas. São 7 semanas, são 7 estudos de 20 minutos. Você vai marcar 7 encontros com essas pessoas e você, a cada encontro, vai ministrar um estudo e no final você vai fazer um apelo e essa pessoa vai se entregar a Jesus pela fé e você, com muita gratidão, já vai, de fato, exercer o seu ministério. Eu quero orar para que Deus possa despertar o seu coração, porque o intuito dessa mensagem é levar você a uma ação. O intuito dessa pregação hoje é levar você a cumprir a grande comissão, a glorificar o nome de Deus, fazendo aquilo que Ele espera que você faça. Por isso, aonde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo, dizendo, Deus, eis-me aqui. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Querido, repita comigo essas palavras. Deus, eis-me aqui. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Coloque as suas palavras nos meus lábios. Coloque, Deus, no meu coração amor e compaixão pelas vidas. Me ensine a olhar para as pessoas como o Senhor olha e me ensine a perceber as oportunidades que o Senhor me dá diariamente. Deus, me usa como um semeador de paz e me ajude a abrir uma casa de paz e que nas próximas 7 semanas eu possa ministrar esse estudo e levar essa pessoa a te conhecer e a experimentar da verdadeira paz, da verdadeira alegria e do verdadeiro amor. Pai, nos usa como igreja, que em nome de Jesus, no dia 1º de maio, nós possamos colher muitos frutos através do batismo. Essa é a oração que nós fazemos e que o teu nome seja glorificado. Amém. Querido, está aparecendo aqui na tela o nosso número de WhatsApp. Se você deseja receber o material para poder ministrar sobre a vida de alguém, manda um WhatsApp para a gente e a gente vai compartilhar com você esse estudo. E mais do que compartilhar esse estudo, eu queria que você nos desse o seu testemunho daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Nós teremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. E aqui na tela está aparecendo o nosso Pix, as nossas contas bancárias, o QR Code, tudo isso para facilitar a maneira como você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta. Só não deixe de fazer isso, porque isso é um ato de adoração, é um ato de gratidão, é um ato de honra ao Senhor. Não deixe de participar desse momento, não importa o valor e nem a quantidade. Deus não está olhando para a quantidade de dinheiro, mas sim a disposição do seu coração em agradecer e a honrar Ele. E é com esse coração que nós devemos fazer isso. Então que você faça isso em espírito de oração, que você possa perguntar para Ele, Deus, quanto
eu posso te honrar hoje, com quanto eu posso te agradecer hoje, e deixa Ele ministrar no seu coração e que você possa fazer isso por fé e com gratidão, porque Ele nunca te desamparou, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou e nem vai te deixar. Então faça isso com fé, com muita gratidão e com muita honra no seu coração. Enquanto você vai fazendo isso, eu também quero convidar você a preparar e pegar os elementos, porque nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E é interessante porque, para a gente participar dessa ceia, 1 Coríntios 11, verso 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E é interessante que essa análise é você que tem que fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a prática da palavra? Você é alguém que tem cultivado um relacionamento de intimidade com Ele? Ou você está muito aquém do que você deveria estar? Como é que está a prática? Você tem perdoado as pessoas? Você tem liberado perdão? Você tem se humilhado e pedido perdão para alguém? Como que anda a saúde dos seus relacionamentos? Você tem gerado guerra? Você tem gerado paz? Como é que anda a saúde dos seus relacionamentos? Alguém que você precisa pedir perdão? Alguma situação que você precisa reparar? Algum pecado que você precisa confessar? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem sido egoísta ou você tem sido generoso? Você tem honrado a Deus com seus dízimos e ofertas ou você tem sido mesquinho? Como é que está o seu coração? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Feche os seus olhos, Deus, mostra pra gente como é que a gente está. Mostra pra gente, nós precisamos ver, Pai, para que haja arrependimento no nosso coração. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude para que nós possamos assumir um compromisso com o Senhor. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser cristãos de verdade. Nós queremos ter uma vida com o Senhor. Nós queremos ter uma vida de santidade. Nós queremos ter uma vida de prática da palavra. E nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu de evangelizar as pessoas. Nós queremos glorificar o Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para você deixar de comer, porque a proposta da ceia do Senhor não é a sua exclusão, mas a sua reconciliação. E é por isso que nós participamos da ceia do Senhor, para que neste mês seja diferente, para que a gente possa ter uma atitude diferente, para que a gente possa viver diferente. Pois recebi do Senhor, verso 23, o que também lhes entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: este é o meu corpo que foi dado em favor de vós, façam isso hoje em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo partido na cruz. Obrigado porque o Senhor morreu para que nós pudéssemos viver. E hoje o Senhor está vivo conosco, nos direcionando, Pai. Muito obrigado. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comem e bebem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado na cruz. Pelo Teu sangue, Pai, que nos purifica e nos santifica. Pelo Teu sangue que nos justifica e nos redime. Obrigado pela essa aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Obrigado, Deus, porque para acordo existe desacordo, para contrato existe distrato, mas para aliança não existe desaliança. Muito obrigado porque essa aliança nos dá segurança para avançar. Nos dá paz, tranquilidade para permanecer nos Teus caminhos. Obrigado porque hoje o Senhor nos trouxe para mais perto de Ti. E o Senhor nos impulsionou a cumprir a grande comissão. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos capacitou e nos enviou. Que possamos viver para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você curtisse esse vídeo, deixasse o seu like e que você compartilhasse essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp para impulsionar o cristão a praticar a grande comissão de forma que nós possamos ganhar
a nossa nação para Jesus. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau, que Deus te abençoe e até a próxima.